Muito bem, olá amigos, muito bem-vindos ao episódio 001 do nosso Zapcast, Humanamente Falando. Por que Zapcast? Por que Zapcast? Por que Zapcast? Por quê? Por que Zapcast? Então, Zapcast porque a ideia de três amigos aqui, né, três profissionais da área de comunicação e área de educação, resolveram juntar as mentes para trazer esse programa Humanamente Falando. A ideia inicial seria um podcast, pessoal, alguns sabem o que é, outros nem tanto, mas podcast são arquivos de áudio, tipo uma rádio que você pode ouvir no horário que quiser. Fica lá disponível em algum lugar, num agregador, por que não num YouTube, num Spotify, enfim, fica à disposição em algum lugar para você clicar e ouvir no momento que quiser. E a gente foi um pouquinho além disso, o Fernando veio com a ideia de... Na verdade, uma pergunta, né, Fernando? Por que, aliás, se poderia ser usado para os estudantes, através do WhatsApp, mandar os áudios. Então foi a partir daí que veio essa ideia do Zapcast. Antes da gente discorrer mais sobre esse assunto, eu preciso, obviamente, apresentar meus colegas aqui. Eu sou Joel Porto, comunicador, radialista, profissional da comunicação multimídia. Fernando Junks, que é professor de biologia e também agricultor, com muito orgulho, estávamos falando agora, né? Tipo de agricultura diferente, né? Isso, agricultura agroecológica. Olha só que maravilha, nós vamos falar sobre isso ainda. Sim. E o meu amigo, querido amigo também, Emerson Ranieri, professor de História, mestre em Processos e Manifestações Culturais. Tua palavra está contigo e o microfone é teu agora, meu amigo. Alguém que gosta de ler e discutir sobre a sociedade, né? Isso aí. Pensar nas questões que a gente está enfrentando, só que não só pensar. Pensar e discutir propostas e trabalhar com soluções. É isso aí. Então nós estamos iniciando a partir desse momento o nosso episódio 001 do Zapcast Humanamente Falando. Zapcast Humanamente Falando. Para quem está ouvindo pela primeira vez e não sabe o que é um podcast, é simplesmente uma conversa sobre um determinado assunto. As ideias vão trocando ideias e é isso que a gente vai fazer aqui a partir de agora. Não é isso, Fernando? Isso, beleza. Bom, agora vamos começar o nosso brainstorm, que é a tempestade de miolos, né? Acho legal essa tradução literal. Maravilha. Que a gente vai trazendo essas ideias e vai fomentando. Gostaria de deixar em especial, né, o primeiro contato que eu tive com o Joel, que a gente teve essa conversa sobre aluno e estudante, né? É verdade. Que é isso dá uma pauta, né? O quão é complicado, né, esses pequenos vícios de linguagem e tudo mais, e isso está muito presente ultimamente no meu dia a dia, e isso foi um dos nossos primeiros encontros que eu e o Joel tivemos, da gente conversando, deu uma aprofundadinha assim no diálogo, no trabalho aqui na Secretaria de Educação de Rolante, como professor Joel, como nosso promoter e comunicador, né? Na verdade é o profissional ali da área de multimídia, não vamos dar muito... Não, mas tu fez um trabalho magnífico com a gente, né? A gente tava ali despreparado, ali, não sabia o que falar, não sabia o que dizer. Quem quiser entrar no YouTube da Prefeitura, né, da Secretaria Municipal de Educação, ele tem lá alguns vídeos, alguns deles, né, sobre as atividades dos professores. E é bastante importante isso, é no YouTube, né, um canal no YouTube. O canal no YouTube é SMEE Rolante RS. Esse é o endereço. Se você clicar lá nas redes sociais ou em qualquer lugar na internet, botar o sustenido antes, que é o hashtag, que é o jogo da velha, que é tudo a mesma coisa. E é bom entrar no canal porque ali tem várias das coisas que estão acontecendo em Rolante. Então, vou aproveitar, deixa tanto do que os professores vêm fazendo, quanto os nossos estudantes vêm replicando do que eles aprendem. E além dessa discussão do estudante-aluno, várias palavras a gente começa a repensar no nosso dia a dia, assim como as nossas práticas. Quando a gente vai falar de sociedade, quando a gente vai refletir sobre, a nossa fala é muito importante. Porque várias vezes a gente fala uma coisa, faz outra, isso é uma das coisas. Mas o quanto essas palavras têm peso, o quanto às vezes uma palavra pensada de uma forma, mas ouvida de outra, né, ela vai ter sentidos completamente diferentes. Então, tem vários estudiosos que vão falar o quanto a comunicação é uma aventura. É verdade. Porque quem fala tá dentro de um contexto e quem ouve às vezes está dentro de outro. Então, da gente repensar o sentido dessas palavras e tentar fazer o mais claro possível e o mais, vamos dizer assim, digno do que é o ser humano pensando nessas palavras. Isso aí. O Zapcast é o seguinte, a gente vai publicar, postar, então veicular, preferencialmente no
WhatsApp. Vai ser um grupo, então, né? Que as pessoas vão ser convidadas. Outra coisa que a gente não conversou antes é que a gente pode enviar convites. Existe essa forma, a gente envia um convite para a pessoa, um convite lá no próprio WhatsApp. Se a pessoa clica, ela acaba entrando automaticamente no grupo. Isso vai ser uma ferramenta bastante legal para a gente trabalhar assim, né? Então, preferencialmente, o nosso Zapcast vai ser publicado lá nesse grupo, no WhatsApp, depois no YouTube e também no Spotify, por que não? Então essa é a ideia inicial, mas preferencialmente o nosso pontapé inicial é o WhatsApp, tá? Então é isso, pessoal que está ouvindo agora entender. Para que serve o Zapcast humanamente falando, Fernando? Notou? Pois então, para que ele serve, né? A gente pensou, ele idealizou. Na verdade era uma angústia, a gente está expressando uma forma de tentar resolver uma angústia interna. É a nossa forma de expressar o nosso carinho e interesse de resolver questões da cidade rolante. Não que a gente consiga trazer respostas para tudo, né? Mas a gente quer pelo menos trazer essa pauta, essa discussão. Servir como ferramenta. É uma ferramenta para esse diálogo. E como era algo que angustiava nós três, por acaso a gente acabou se encontrando. Esse é o grande ponto em comum, além de outras coisas, mas esse é o grande ponto em comum. Isso. Essa inquietação de ver coisas acontecendo e ver que podem ser feitas melhorias e a gente não está vendo muito isso. É mais ou menos isso. E a gente conseguir discutir e conversar, porque hoje é nós três, mas todos os programas a gente vai ter um convidado para debater algumas questões que a gente está percebendo na sociedade e o que essa pessoa junto com nós pode pensar, pode mostrar que já existe às vezes uma solução e que as pessoas ainda não tá veiculando, não tá sabendo Sim. bem. E além disso, pensar junto para colocar essas inquietações para fora e nós vermos a nossa sociedade do que a gente pode melhorar nela. E usar esse termo que a gente estava conversando essa semana, né, Emerson? Pensar fora da caixa, que é muito importante. Pensar fora da caixa. Todos nós vivemos e fomos criados muito dentro de alguns padrões e de formas de pensamento. E que às vezes essa forma ela não é tão empática, ela não olha para o outro, ela não se coloca no lugar do outro. Perfeito. E nós três aqui temos esse alinhamento, e como várias pessoas já na sociedade, de começar a sair desse padrão, de pensar fora da caixa, de se colocar no local do outro e não esperar que as coisas aconteçam. Acho que essa inquietação que o Fernando traz é muito disso também. A gente começar a colocar a nossa força, o nosso intuito, o nosso desejo, a nossa energia em soluções e em debates de coisas que a gente não pode só esperar que aconteça. Exato, perfeito. O poder público tem as suas atitudes, o poder privado tem outra, a sociedade tem outra, mas a gente conglomerar todas essas atividades que acontecem e começar a trazer pautas de discussão e conversar com vocês aí do outro lado sobre essas soluções, ou vocês trazer essas inquietações também, a gente pensar junto enquanto sociedade. Essa ideia inicial e que vai ser a sequência dos nossos programas aqui, dos nossos encontros, de trazer sempre um convidado. Então seremos sempre nós três, Joel Porto, Fernando Junges e o Emerson Ranieri, né, sempre debatendo esses assuntos, mas sempre a partir do episódio 2, trazendo sempre um convidado sobre aquele tema que a gente pretende debater naquele dia. Não que dentro dessa conversa, quando tivermos convidados, não vá surgir outras pautas, talvez, né, outros direcionamentos, que eu acho que é importante também. A gente está dentro de uma conversa sobre X assunto, mas nos encaminha para outro. Essa eu acho que é a ideia de todos nós aqui, né? A gente debater o que vier para a gente poder fomentar em prol do nosso objetivo. Fernando. E é legal isso, né, do diálogo que flui. Sim. De como a gente consegue, como a gente tem condições de fazer um diálogo fluir e ele ser interessante, né? Talvez não tão programático, talvez não tão direcionado e lógico, mas humanamente falando, né? É isso aí. Essa é a ideia. Os nossos pensamentos, os nossos erros, as nossas angústias. Eu acho que é bom a gente tratar a partir de agora o pensamento central que uniu as nossas discussões iniciais. Perfeito. O quanto nós estamos enfrentando em Rolante um surto de depressão, um surto muito grande de tentativas de suicídio entre os jovens, e o quanto isso nos incomoda, mas não é incômodo de... Desculpa te interromper, mas algumas tentativas bem-sucedidas, isso que é o mais preocupante, infelizmente, né? E o quanto isso gera um incômodo em nós olharmos para os jovens, às vezes eles trazendo uma questão de desesperança ou de não aceitação do que acontece,
E a gente se indignar de tal forma de não querer mais esperar as coisas e vendo diariamente, principalmente o Fernando, a questão de ser professor, o quanto isso está presente e às vezes a gente está deixando passar. Então, o pensamento inicial é a gente discutir questões de o quanto a gente pode olhar para a nossa sociedade, criar soluções que vai, num primeiro momento, tentar baixar esses índices e minimizar eles, de forma a mostrar percepções da sociedade que essas crianças, esses jovens possam ter, que eles não enxerguem a sociedade como uma falência e eles acabem tirando a própria vida. Então esse é já adiantando o pessoal que está ouvindo esse episódio número 1, esse vai ser o nosso primeiro debate, né? Nossa primeira conversa, oficialmente falando, depois com o convidado, mas o nosso tema vai ser então essa frequência, né, de tentativas de suicídio. E dentro desse contexto aí, eu já havia conversado, eu não lembro se o Fernando participou dessa conversa, mas de que havia um índice um tempo atrás aqui na cidade de Rolante, não um equilíbrio, mas um índice, né, que nas duas pontas, tanto os mais jovens quanto os mais idosos, e que na parte dos mais idosos, como houveram algumas atitudes assim de melhorar essa condição, de tirar essas pessoas mais idosas na depressão, e isso ocorreu, né, Emerson? Não sei se você estava participando, Fernando. Sim. E daí, o que aconteceu? O Emerson pode falar melhor sobre isso, de que algumas atitudes foram tomadas que fizeram esse índice meio que sumir, assim, na parte dos idosos, né? Sim. A gente tinha, até cerca de 2-3 anos atrás, um elevado índice de tentativas e até de suicídios, né, entre os idosos e entre os jovens. Uma das questões que teve foi a Secretaria de Assistência Social começou com inúmeras oficinas para os idosos. Ginástica, canto, hidroginástica, os bailes de terceira idade organizados pela Participei ano passado também, de um concurso do rei e da rainha do baile. Da rainha, foi maravilhoso isso. E isso começou a trazer novos paradigmas pro pessoal da terceira idade, porque muitas vezes eles trabalharam a vida inteira e, como a gente sabe, a nossa cidade é muito voltada aos trabalhos manuais, fábrica de calçado, alguma questão de móveis e agricultura, mas muito ligado ainda à fábrica de calçado. Então são pessoas que tiveram a sua vida inteira uma função, eles funcionavam dentro de um sistema, e que quando se aposentaram eles não vislumbraram mais novas soluções para a vida deles e acabaram entrando em depressão e cometendo suicídio. Só que com essas oficinas a gente viu, e a gente pega os números e olha, que diminuiu bastante nos últimos 3-4 anos o índice desses suicídios, porque eles começaram a ter o que fazer, porque muito da depressão é ligado a isso, né? Quando a pessoa não consegue mais se ver na sociedade, se ter um local, ver a sua função dentro daquilo ali. Legal que quando a gente programar, né, as pautas, né, a gente pode fazer uma pauta exclusiva sobre a depressão pós-juventude, né? Sim. Que é nessas cidades que tiveram e ainda tem fumageiras, plantio de batata também, que são plantas que demandam, solanáceas que demandam bastante agrotóxicos, né? Veneno. Sim. Que é o termo correto, né? Veneno. Veneno correto. mesmo. Veneno mesmo. Isso aí. Tem vários estudos bem legais, tem documentários que a gente pode trazer levantar essa peteca. Perfeito. E assim, nesse primeiro encontro, então, eu já gostaria de... Obviamente, a gente vai fazer de maneira organizada, vamos ter reuniões para isso, mas a gente poderia levantar aqui já o que Rolante anseia, assim, o que a gente poderia ver de assuntos, de pautas para os nossos próximos programas após esse dessa questão do suicídio, que eu acho que isso vai dar bastante pano para manga. Não sei se a gente vai conseguir fazer num episódio só, acredito que não. Mas o que vocês pensam assim, que a gente poderia colocar como... Eu acho que seria legal a gente dar uma provocada depois do primeiro, Sim. lançar e provocar a sociedade. O que eles querem, né? O que eles querem que Exatamente seja... isso que eu estava esperando de vocês. O que eles querem que seja discutido? O que a gente pode trazer de somar experiências, pessoas, ideias, e ver como isso pode trazer algo sinérgico para Rolante. Sim, né? Perfeito. Querendo ou não, nós estamos num ano que é considerado sempre atípico nos municípios, Sim. que é um ano de eleição. Então a gente vai ouvir muita coisa até o final do ano, de verdade e também de não verdades, Sim. mas a gente poder discutir o quanto eles podem trazer de propostas reais e palpáveis, né? Que a gente precisa entender o que cada um faz ali na sociedade, mas aproveitar isso também. E junto, ouvir de vocês o que a gente pode pensar sobre
discutir sobre e solucionar sobre. Nós vamos ser o porta-voz, às vezes, das dúvidas que outros trazem. Como a questão do suicídio, querendo ou não, que essa é a primeira pauta. O quanto várias pessoas foram para as redes sociais, né, nessas ondas que a gente está tendo, principalmente do final do ano passado para esse, claro que a gente tem a questão de pandemia que agrava a situação, mas o quanto as pessoas também estão demonstrando o descontentamento. E a gente vendo isso, pensa assim, de uma forma falando, discutindo o que a gente pode fazer sobre. Um tema que a gente não vai ter como escapar, eu acho, porque essa pandemia. A gente vai ter que falar alguma coisa sobre o que pode ser feito para... Porque, cara, assim, uma coisa que está me preocupando muito aqui na cidade, o que a gente pode fazer em relação ao que está acontecendo dessa questão do pessoal não usar as máscaras, cara. Eu fui para o bairro Rio Branco, de moto ali, tinha não vou dizer onde, né, para não citar nomes e tal, mas tinha uma rodinha com umas 12 pessoas sem máscaras, de idades, uns mais idosos, uns mais novos, umas crianças na volta, todos tomando chimarrão, compartilhando o chimarrão e todos sem máscara. Aí, né, aí fica difícil, mas isso não tem para um próximo episódio, eu acho. E eu acho que junto com isso, nós também discutirmos o quanto Rolante se transformou até mesmo num polo de formação, o quanto vários dos nossos jovens saíram de Rolante, estudaram, tiveram uma alta graduação de estudos, alguns retornaram, como é o nosso caso, né, Fernando? Da gente querer fazer algo pela cidade, outros alçaram outros voos, mas o quanto nós estamos num momento de descrença dessa ciência. É verdade. De que às vezes, claro, não é negando conhecimentos ancestrais e tradicionais como questões de chá e tudo mais, mas o quanto às vezes a gente tem que levar a sério o que o médico fala, o que o cientista fala. A gente tem que saber quem está falando, porque são pessoas que estudaram, às vezes, exaustivamente aquelas questões. A gente dá a real importância para pessoas que dão a sua vida para os estudos, né? Então, acho que junto com isso, da descrença, da falta de empatia das pessoas que estão fazendo isso, porque às vezes eu posso dizer assim, eu vou fazer o que eu quero da minha vida. Ok, isso é um direito teu. Contanto que isso não esteja atingindo o teu próximo, né? Tu não pode prejudicar o outro. Que nesse caso é algo bem direto, assim, porque não se sabe, na verdade, com todos esses estudos não se sabe ainda praticamente nada sobre esse vírus. Sim. A única coisa que se sabe é que ele se espalha sim e está matando muitas pessoas sim no planeta inteiro. Então, isso é a maior pandemia da história moderna, né? A primeira pandemia que a gente tem em 100 anos. É pós-revolução dos antibióticos, né? Verdade. Então, realmente, a gente estava empurrando, conseguindo estender esse período, né, tranquilo com a medicina, só que existe um limite, né? Tem coisas que a gente não consegue fazer, né? Acaba criando uma visão muito fantasiosa de como funciona a ciência, né? Que ela é muito lenta e processual, né? Então, as pessoas realmente elas acabam com essa angústia por estar acostumado com a resposta pronta, sim, né? É verdade. Os antibióticos é um processo que de séculos que foi, aos pouquinhos as pessoas foram entendendo o que era que estava acontecendo. Não era lógico a existência de um organismo que eles não conseguiam enxergar. Então isso foi sendo processado até o ponto de conseguir, ao acaso, algo que se tornou um dos maiores medicamentos da história, né? Que revolucionou, na verdade. Revolucionou. Medicina moderna. Penicilina. É isso, penicilina. Na verdade, eu vejo que a nossa cidade aqui de Rolante, de certa forma, privilegiada, né, nessa questão do vírus, porque até esse momento, assim, embora, estamos com sorte. Então a cidade vai se transformando conforme as coisas vão acontecendo. Então é ruim usar a palavra sorte, mas a gente utiliza a palavra sorte porque no grande número de infectados que a gente teve, pouquíssimos baixaram o hospital. A gente está, de certa forma, com sorte de as pessoas que contraíram terem os sintomas leves ou sintomas contornáveis de não precisar. Quase que 100% da cidade os sintomas foram... Estrategicamente está conseguindo se lidar muito bem, né, com a gestão da pandemia da cidade, né? Está sendo bem claro, transparente. Quando a gente compara com outros municípios, e não é fazer demérito, mas quando a gente compara os números de outros municípios, Rolante é o município na região que mais testa, o que tem a comunicação mais clara, e isso a gente tem que dizer o quanto a população é bem informada pelas questões, os vídeos explicativos, todas as explicações muito claras com a população.
A gente vê outros municípios que diziam que não havia óbito e de uma semana para outra revelam vários. É verdade. A Porque não estavam sendo testados, isso, né? A questão de não testar as pessoas, porque enquanto não estou testando, as pessoas não têm. Não, isso é uma mentira, uma falácia. É verdade. Então, de deixar vamos dizer assim, uma lembrança sobre o quanto a gente está sendo bem informado para isso. Só que a gente não pode também esperar que nós tenhamos 200 casos num dia, né? Você pode esperar. E dentro desse contexto aí, infelizmente, algumas pessoas na cidade ainda, com todos os esforços que estão sendo feitos, tem muitas pessoas que vão para as redes sociais e descem o pau ali, né? Literalmente falando. E isso tudo é a questão que deve ser observada, digamos assim, com cuidado, porque se a gente for nos comparar, né, não, como tu falaste, né, não demérito a cidade alguma, mas a gente está bem à frente, assim, de vários municípios aí, sem citar nomes, né, nessa questão de organização e de informação, né? E isso é elogiável, de certa forma. Isso mostra tanto a força do poder público, né, um comprometimento, quanto também uma organização social das pessoas. Também, com certeza. E uma questão muito séria, né, porque diz respeito o respeito à ciência diz respeito à vida das pessoas, né? Esse momento, essa postura técnica, essa postura diz respeito à qualidade, ao respeito à vida que está tendo para as pessoas, né? Eu fiz o teste de Covid, não sei quem mais fez, aí eu não estava, né? Tu tiveste os sintomas? Alguns? Tive, mas era um resfriado normal, Sim, né? Felizmente, muitas pessoas que eu conheço aqui da cidade tiveram um resfriado mais forte, fizeram um teste e testaram negativo. Outras pessoas mais próximas, infelizmente, né? Mas infelizmente testaram positivo, mas felizmente foi de uma maneira mais branda, que acabou que estão já, no caso, como professor, a gente não está se aglomerando, né? Mas a gente acaba se expondo, né? Estando no ambiente escolar, né? As nossas atividades estão ocorrendo, algumas a gente está fazendo na escola, né? Então a gente circula em mesmos locais, né? Então, para precaver, eu acabei fazendo o teste, né? Deu uma dorzinha de garganta, eu vou cuidar do meu coleguinha, né? Vou pedir, não vou me expor ninguém, vou fazer o teste, né? E bem tranquilo, assim, super bem atendido, demorou um pouquinho, mas beleza, faz parte. Faz parte porque tem muitas pessoas procurando, né? Enfim. E não me ofereceram remédio nenhum, não ofereceram nenhum placebo, nada. Enquanto que outras cidades realmente está tendo a distribuição de kits, e isso é crime. É crime. Total. E estavam brigando nas redes sociais com o prefeito que não estava. Só que, o prefeito não tem informação técnica para isso, né? Ele não pode fazer isso. As pessoas acabam perdendo a noção de quais são as funções do executivo, quais são as funções do legislativo. E eu acho que isso também não é uma pauta legal, né? A gente trazer essa parte do funcionamento da sociedade, com né? certeza. Mentes efervescentes aqui no nosso Zapcast, humanamente falando. Eu acho que, então, eu vou deixar as considerações finais pro Emerson e Fernando, e a gente vai encerrar daqui um pouquinho, daqui a 2 minutos, 3, sei lá, enfim. Então diga aí. Mais ou menos, talvez soe estranho, né? O Fernando falando, não, nós professores estamos tendo algumas atividades. Sim, porque além de atividades que os professores de Rolante estão fazendo para os seus alunos, a gente está tendo toda a distribuição de kits de alimentação. Sim, isso é importante. Que é o que as crianças têm direito por fundos governamentais, e que então o Rolante está organizando e a gente está distribuindo. Então os professores participam dessa distribuição dos kits de alimentação para aqueles estudantes que têm o direito. E no mais, eu agradeço a atenção de todos e convido vocês a participarem junto com a gente. A pensar e discutir, apresentar soluções, criticar. Vamos usar o termo pensar fora da caixa, que eu acho bastante forte. Mas vamos fazer a nossa voltinha, então vamos fazer o nosso giro final aqui, nosso circuito em sentido horário. Fernando, tuas considerações finais, e deixa um convite então para os nossos Zapcasters, futuros Zapcasters que vão estar com a gente aí então. Então tá, beleza. Bom, considerações finais, eu acho que está tudo bem colocado. Eu quero agradecer o Joel por ter dado maior pilha nesse projeto aí. A gente tá se conhecendo, mas tá se curtindo, né? Isso aí. Que a gente comentou antes, tá dando liga aos nossos diálogos aqui.
E é isso, pessoal. Vamos escutar o Zapcast, vamos conversar, vamos trocar ideia e vamos tentar conectar essas pessoas, essas cabeças, essas mentes, né? Para tentar pensar no amanhã, né? Perfeito. E a gente convida todos vocês que também têm essas indignações com o dia a dia, essas coisas que a gente vê na sociedade e que nós podemos fazer algo de alguma forma, indicar para aquelas pessoas que podem realizar, tá opinando, tá participando com a gente. Agradeço a todo mundo a isso. Então tá. Nosso muito obrigado para você que ouviu até o final agora. Então é isso. Muito obrigado ao Fernando, muito obrigado ao Emerson. Então a periodicidade será semanal ou quinzenal. Ainda não batemos o martelo, mas é certo que vocês terão os encontros aí, semana em semana, ou de 15 em 15 dias, mas nós teremos aí com certeza material para trazer para vocês. Muito obrigado e até o nosso próximo Zapcast Humanamente Falando. Até lá. Grande abraço. Zapcast Humanamente Falando.